Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos da noite. Antes disso, a Eula vai dar um recadinho aqui de um evento que vai ter no domingo. Boa noite, pessoal. Vou fazer um convite para vocês. Domingo, das 8 às 9h15 da noite, eu vou tocar algumas músicas no Centro Espírita aqui da Rua Tamandaré, que era da Dona Kikita, né? E aí, se vocês estão todos convidados, tá bom? Das 8 às 9, às 9h15, mais ou menos, no máximo, da noite. Aí espero todos vocês. Um abraço. É o centro que a gente frequentou lá quando estava reformando aqui, tá? Bom, vamos ler um trecho do Evangelho, é do capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? Então vou ler um trechinho aqui que diz respeito também ao nosso estudo de hoje. Necessidade da reencarnação. É um castigo a reencarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a reencarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Isso são palavras de São Luís, Paris, 1859. Muito bem, o nosso estudo de hoje diz respeito à reencarnação, né? É um estudo tirado do livro Mãos Unidas, que o Emmanuel nos traz, e tem o título de Resgate e Renovação. Já pelo título a gente vê que a reencarnação, ela é um resgate, mas também é uma grande oportunidade de renovação para o espírito, né? E tem como referência o Evangelho, né, essa lição, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras do Cristo. O Emmanuel nos diz que a reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Ou seja, se você já se aprimorou espiritualmente, não há necessidade da reencarnação, né? Mas se você ainda carrega consigo defeitos morais, né? Problemas morais interiores a resolver, é necessário que a gente tenha a reencarnação como uma oportunidade da gente desenvolver esses dons espirituais que nós temos dentro de nós, né? Que faz parte da nossa vida, que Deus nos deu, né? A todos, como eu li no trecho, né? A todos as mesmas oportunidades, né? Lendo sobre a reencarnação no Evangelho, a gente vê que não existe justiça no processo da reencarnação, né?
Todos nós temos as mesmas oportunidades, Deus nos dá as mesmas oportunidades. Mas como assim? Se eu sou pobre, o outro é rico, um é preto, o outro é branco, as mesmas oportunidades dentro daquilo que você precisa para desenvolver os dons espirituais. As condições que você vem, né, são relativas à lei de ação e reação, aquilo que você criou para você. Então, as suas necessidades, elas vão ser supridas de acordo com as provas e as situações de vidas que Deus coloca na sua vida. Então, as oportunidades são iguais para todos. O que diferencia é a nossa força de vontade. Por isso que alguns alcançam mais rápido, né, estados de felicidades que uns ainda não conseguem, né? Uns sofrem mais do que outros? Não, né? Porque o sofrimento independe das ações exteriores, vamos dizer assim, né? São sofrimentos que nós carregamos, que vêm no nosso perispírito marcado, de acordo com aquilo que você desenvolveu no passado. Bom, então a reencarnação a gente já vê que é necessária para o nosso aprimoramento espiritual. Ele faz até uma comparação aqui, ele fala que enquanto a gente está na escola, né, nós somos chamados ao exercício das lições, das provas na escola, para você ir alimentando a tua intelectualidade, né? E conforme você vai estudando, você vai aprendendo, e você vai passando de ano, e vai aprimorando a tua intelectualidade, né? Da mesma forma, diante da lei do renascimento, das leis da reencarnação, né, nós vamos ser surpreendidos no mundo por dificuldades, por lutas, né, por espinhos, por tentações, né? E nós temos, né, todos esses problemas íntimos ainda a ser resolvidos. Nós temos tentações, né, temos situações que nos incomodam na vida, temos relações na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida toda, relações que nos incomodam. Incomodam por quê? Porque nos cutucam ao avanço, né? São as situações que são necessárias ao nosso aprimoramento. Então, na reencarnação, nós vamos encontrar aqueles afetos, né, que a união de milênios tornou inesquecíveis. Nós temos simpatia por determinadas pessoas, dentro da família e fora da família, né? Que são afetos que estão junto conosco, que reencarnaram junto conosco, justamente para nos auxiliar. E são afetos que nós construímos no passado, né? Principalmente dentro da família. Há algumas pessoas dentro da nossa família que a gente tem maior afinidade de conversar, de se abrir, né? Temos um sentimento diferente, um sentimento assim mais universal, né? De entendimento, de amor. É um amor que já foi construído no passado e que a gente traz agora, né? Porque a vida não é só sofrimento. Nós temos que aproveitar também aquilo que a gente tem de ferramenta, né, para enfrentar a dificuldade. E essas pessoas, né, que nós trazemos do passado, que nós já adquirimos essa compatibilidade, né, porque pensam da mesma maneira que a gente, né, e já adquiriram dons que nós também já adquirimos. Mas também estarão conosco os velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, né? Hoje pelo menos a gente não carrega a espada mais, né? A espada já ficou no passado, né? A nossa espada agora é a língua, né? A nossa maneira de ser, as nossas atitudes, né? E sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-lhe os passos através da aversão oculta, né? São pessoas que não batem com a gente, né? E ao mesmo tempo criam empecilhos na nossa vida, né? São os nossos adversários, vamos dizer, do passado, né? Hoje nós não somos mais adversários, apesar de que a gente vive ainda na vida profissional, né?
A gente vê na política muitos adversários que a gente vê que são situações do passado, né, que estão sendo vivenciadas agora numa nova oportunidade, que se esse indivíduo não aproveitar a oportunidade, infelizmente, né, vai perder a reencarnação. Da mesma forma, dentro da família isso também acontece, né? Gente, tudo isso são lições que estão dentro do Evangelho. Se a gente ler o capítulo 4 lá, que fala sobre a reencarnação, né, a gente vai entender muito bem sobre isso. Então nós saberemos que é tranquilidade por fora, né? Nós teremos tranquilidade por fora e angústias por dentro. Às vezes a pessoa demonstra que está tudo bem por fora, né? De repente você fica sabendo, ó, sabe fulano de tal lá? Tirou a própria vida, né? Porque carrega angústia dentro. São o nosso vazio interior que a gente carrega, né? São as dificuldades de enfrentar aquilo que a gente é, né? E aí, através de uma fuga, a gente cria uma certa vitrine, né, exterior, que não mostra o que a gente realmente é, né? Tem muita gente assim, que não consegue demonstrar aquilo que é, né? Isso é dolorido, isso dói muito e atrasa o desenvolvimento do indivíduo, porque ele não enfrenta o que ele é. Desfrutarás a amenidade do clima social em que te envolve com os mais elevados testemunhos de apreço, né? Às vezes nós temos uma vida social, né, onde a gente é muito bem recebido, muito bem acolhido. No centro espírita a gente é muito bem acolhido, né? Mas também tendo esse acomodamento social, vamos dizer assim, né, de acolhimento, às vezes dentro de casa a coisa é diferente, né? No ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. E às vezes dentro de casa é um inferno, né? Porque a gente não consegue manter um relacionamento saudável dentro de casa. E isso acontece muito. E são situações que vêm do passado, né? Situações que a gente tem que vivenciar agora. E é o nosso remédio. É isso que a gente precisa entender, né? É resgate, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de renovação, né? Ah, mas se eu não aguento mais, eu vou deixar para outra reencarnação. É o livre-arbítrio, são as nossas escolhas, nós podemos escolher tudo isso, né? Ah, eu não aguento mais meu marido, eu vou separar. Ah, eu não consigo mais, meus filhos não me ouvem, e por aí vai, né? Como o filho também não suporta a maneira que o pai é, né? Viveu numa época diferente, hoje a coisa é muito diferente, né? Os jovens hoje têm uma visão diferente da vida, né? E às vezes falta o evangelho para todo mundo, né? Para todos eles, para o pai, para o filho, para a mãe, para o irmão, para o avô, para a avó, falta para todo mundo o evangelho, né? Se esquece do evangelho. E aí o sofrimento bate mais forte, né? Entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. É impossível amar aquela pessoa. Não tem como. Ela me odeia, ela não faz nada por mim. Não tem pessoas assim na nossa vida que atrapalham a nossa vida, né? Às vezes criam situações para que você não seja feliz, né? Tem pessoas assim. Mas se a gente enxergar essa pessoa como um inimigo, a gente não vai conseguir dar um passo à frente, né? A gente vai parar no desenvolvimento desses dons que a gente tem que desenvolver. Por quê? Porque as coisas só se resolvem através do amor. Nós aprendemos isso estudando o Espiritismo, né? O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, se você não fizer nada pelo próximo, você não vai se salvar, né? Você não vai conseguir se renovar interiormente,
Por quê? Porque quando você consegue entender o próximo, entender a dificuldade dele, aí você começa a entender por que ele está te agredindo. E aí você consegue parar o enfrentamento, né? Porque Jesus falou, não enfrenta o mal. Se você enfrentar o mal, você cai na sintonia dele. E aí você perde a luta. Né? Ganhar você não ganha, mas você fica ali. E daí surgem vários problemas obsessivos que a gente leva às vezes para uma, para duas, para três encarnações, e vai levando, vai levando. Até que a gente encontre alguém que nos atenda numa sessão mediúnica, né? E nos abra os olhos quanto às leis divinas. O entendimento das leis divinas é necessário para a nossa felicidade, para a nossa renovação, para o nosso entendimento do que acontece na vida. Se você não estuda as leis divinas que estão no Evangelho, você não consegue ser feliz diante daquilo que acontece na sua vida. Você não consegue entender o que acontece na sua vida. As coisas que você não aceita na sua vida, né? E a partir daí a gente aprende a começar a amar aqueles, né? Aí você fala assim, meu Deus, perdoar, né? Quando a gente lê no Evangelho perdoar, lá não está pedindo para você ter o mesmo sentimento que você tem por uma pessoa que você ama de verdade, que você já desenvolveu esse dom de amar aquela pessoa, né? Porque existe uma sintonia entre você e ela. Né? Não estou falando nem de marido, mulher, nada disso. Estou falando de simpatia, né? Que a gente tem pela pessoa, pelo que a pessoa é, pela imposição moral que a pessoa desenvolveu diante daquilo que ela é, que ela mostra para o mundo. Né? E se a gente não consegue perdoar, quando ele fala lá no Evangelho para a gente perdoar, ele não está falando para a gente querer, né, amar da mesma forma que você ama aquele que você convive bem. Isso é impossível. Mas é para você não querer o mal daquela pessoa. Você não desejar o mal. E quando aquela pessoa se der bem, você se sentir bem com isso. Olha, ele está se dando bem. Quem sabe assim ele muda. Né? Ou ele se deu mal. Aí, tá vendo? Falei? Também não, né? Falei, espero que ele aprenda com a situação para se modificar. É assim que a gente tem que ver a vida. Aí a gente para de odiar e começa a entender, né? A pessoa, aquela que te agride, né? Que é teu inimigo. Então, quando ele fala em perdoar, né? Apesar dele falar lá 70 vezes, 7 vezes e tudo mais, né? É para você não revidar aquilo que você recebe. E é para você, pelo menos, não querer o mal. Quando você passa a não querer o mal daquela pessoa, você já está iniciando a fase do perdão. Né? E você começa a se libertar daquele problema. Perceberás pouco a pouco, segundo dos princípios de causa e efeito, né, da lei de ação e reação, que as mãos que te apedrejaram são aquelas mesmas que ensinastes a ferir o próximo. Aquelas que te apedrejam hoje, pode ser a mesma pessoa que no passado você ensinou ela a jogar pedra, a agredir. Se você já aprendeu que isso não é bom, às vezes ela não aprendeu ainda. Né? Em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento. Né? Naquela época, a gente usava espada. Então, quanta injustiça a gente não cometeu? Né? A gente vê no Evangelho sobre o duelo, falando duelo, né? Tem duelo ainda hoje, ainda existe duelo. Quando você não aceita uma ofensa e vai de frente com aquilo, você está duelando. Você pode chegar a tirar a vida dele ou ele tirar a tua vida. É duelo, é enfrentamento, né? É verdade que não havia te iluminado, né? Você ainda não tinha a iluminação
sobre as leis de Deus, né? Então você cometia atrocidades, mas hoje já é diferente. E reconhecerás nos lábios daqueles que te envenenam com apontamentos caluniosos, aqueles mesmos que adestrastes na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliares no louvor à condenação. Então, às vezes, aqueles que te caluniam hoje, você ensinou a caluniar no passado, ou você caluniou ele no passado, né? Não pense você que, quando você recebe a ofensa, fala, ai, eu não merecia isso, eu faço tudo direitinho. Você faz hoje, continua fazendo. Aceita a ofensa. Continua fazendo. Não volta, né? Não deixa que isso desperte, né, os instintos primitivos que a gente carrega ainda. Que ainda são fortes, falam alto, nós somos egoístas. Eu lembro a passagem do Chico, né? Ele chegou lá, foi na feira, né? Aí ele foi comprar tomate, tinha uma mulher do lado dele, né? Aí ele pegava um tomate ruim e um tomate bom, tomate ruim e tomate bom. Ela falou, Chico, o que você vai fazer com esse tomate ruim, Chico? Não serve para nada. Para que você está levando esse tomate? Eu falei assim, mas se eu levar todos os bons, não vai sobrar nenhum bom para quem vier depois de mim. Quem pensa assim? Quem toma atitude assim na vida? Ninguém, né? A gente é egoísta, até na hora de escolher tomate. A gente escolhe o melhor lá, a fruta. Se você for comprar, você escolhe sempre o melhor. Quer dizer, a gente não pensa no próximo, no que vem depois. Porque a gente é egoísta ainda, né? Com essa atitude, ele demonstrou pra gente que a gente é egoísta, que a gente precisa parar e refletir. Que as nossas atitudes, a maioria delas que a gente toma, é pensando na gente e na família. E não importa se vai ferir alguém, né? Ergue-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido, né? Nós estamos nos erguendo hoje com aqueles que estão do nosso lado, né? Que estão nos ajudando, nos apoiando, nossos protetores, né? A nossa família espiritual que está sempre conosco, porque a gente já construiu isso para a gente, isso que ele está dizendo, né? Nós já conquistamos isso, né? Pelo dever nobremente cumprido. Quando ele fala isso, ele fala assim, ó, você está cumprindo com o teu dever diante da reencarnação, né? Em vez de você ficar aí brigando por direitos, cumpre com o teu dever, que aí você conquista o teu direito naturalmente. É isso que ele está falando, né? Aqueles que estão aí na vitrine, né? Direito disso, direito daquilo que a gente vê, né? Se não cumprir com o dever, não vai conquistar, né? Mas sofre, entretanto, o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Porque ainda tem coisa para ser resolvida, né? Nós não sublimamos ainda. Nós temos exemplo de onde a gente pode chegar. A gente tem exemplos aí do Chico e de outros, né, que nos mostram aonde o amor pode nos levar, né, pelo mundo todo. Já não estão mais conosco, mas deixaram, né, as pegadas de como deve ser, para a gente não se perder, né? Considera, porém, um apelo do amor a que somos convocados dia por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Olha só o que ele está falando, hein? Considera o apelo do amor a que somos convocados dia a dia, ou seja, que Deus coloca as situações na nossa vida para que a gente cultive o amor, né? Aí a gente tem que deixar de ser um pouco egoísta e prestar atenção nisso, né? Porque isso dissolve na fonte viva da compaixão, quando você desenvolve o amor através do exercício da caridade,
através da compaixão que você vai desenvolvendo, né? Porque você começa a entender a dificuldade e a limitação daquele que está te agredindo, né? O fel da revolta e a nuvem do mal. Você dissolve aquela psicosfera doente que você traz do passado. É isso que ele está falando. É um momento libertador para você. Onde você vai soltando, liberando o teu espírito das marcas do passado que a gente carrega. Isso só se consegue desenvolvendo esse amor. Aí a gente sai daqui na primeira rua ali, que a gente chega, o cara te fecha no centro, né, no trânsito, pronto. Já esqueci tudo da palestra. Não é assim? Mas é assim, a gente é assim ainda. Mas a gente precisa prestar atenção, né? Ou errei de novo. Putz. Não é para entrar em depressão, é prestar atenção para não fazer de novo. E aí a gente vai trocando um vício ruim por um vício bom. Em vez de xingar o cara lá, falar, oh, desculpe, segue em frente. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida. Amando, entendendo e servindo sempre. Né? Essa maneira que ele fala, né, de a gente nos ajustar com a vida, é ajustar com o nosso passado, com nossos problemas interiores. E as oportunidades Deus nos dá através das dificuldades que a gente enfrenta. Porque se você venceu aquela dificuldade lá, você não vai passar por ela de novo, não vai acontecer de novo. Porque você já venceu aquilo, senão a vida seria uma injustiça. Então quando acontece com você, é porque você ainda não se tocou com aquilo. Você não desenvolveu aquele dom que liberta você daquela situação. Né? Os dons morais. Amando, entendendo e servindo sempre. Porque é difícil você servir a alguém que você não gosta, que você não topa, que você não aceita na tua vida. Só que o dia que você fizer isso, você se liberta. E aí você vence a tua reencarnação. E a tua próxima reencarnação será uma reencarnação muito mais feliz. Esse é o nosso objetivo, né? Se alguém te compreende, ama e abençoa. E se não te compreende? Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Do mesmo jeito. Nas duas situações, a gente tem que aprender. Não é só na alegria, na tristeza também. Seja qual seja o problema, nunca lhe confiará a solução justa se não te dispuser a amar e abençoar. A gente tem uma fonte de aprendizado disso nas sessões mediúnicas, onde a gente aprende que é só através do amor que as coisas se resolvem. Vários problemas obsessivos que a gente atende, né? Que um quer matar o outro e já matou na outra vida, depois é o outro que quer matar o um, aí o um volta e quer matar o outro, e por aí vai e fica naquela roda, naquele círculo vicioso, né? Aí o que Deus faz? Um vem de pai e um vem de filho. E aí começa a se construir aquele amor que foi perdido, reconstruir, né? Aquele amor que foi perdido dentro da família. Então a família é a maior ferramenta que Deus usa para que a gente desenvolva aquilo que a gente tem que desenvolver. É dentro da família. E aquele que é sozinho, né? Não vou casar porque eu não quero problema com isso. Vai acontecer na vida profissional, na rua, em todo lugar. Vai acontecer. Né? Não tem escapatória. Você pediu a reencarnação, você fez parte do planejamento da tua reencarnação, pelo menos 90%, né? Do que você teria que passar. E às vezes você queria até mais do que você passa. Mas você fala, não, vai com calma aí, que senão você espana. Né? Nós escolhemos tudo que a gente passa. Nós escolhemos essa vida. E por que agora a gente nega isso? Né? Fala, eu não pedi isso, por que eu passo por isso? Né? A gente tem que aceitar isso de uma maneira assim, tranquila, serena,
Porque a gente tem ferramenta para nos informar sobre isso, que é o Evangelho, é o livro dos Espíritos, é o livro dos Médiuns, é todos os livros espíritas que nos trazem informação sobre isso. Então a gente não pode falar que não sabia, depois desencarna, aí chega lá, você se vê numa situação difícil, né? Se vê com o perispírito doente, porque você não aproveitou a situação e manteve, né, o teu perispírito doente do passado que vinha. Aí não adianta chorar, você teve a oportunidade, mas ninguém vai te julgar lá, a gente sabe disso, ninguém julga ninguém, é a tua consciência que fala por si só, né? Porque você sabia, todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe, ninguém precisa explicar, né? Aquele que tira a vida do outro, ele sabe que é errado. Ele sabe. Aquele que prejudica o outro, ele sabe que é errado. Mas age no egoísmo. Alimentando o egoísmo. Onde estiveres, ama e abençoa, sem restrições, ante a consciência tranquila. E conquistarás, sem delongas, o domínio do bem, que vence todo o mal. Aí as situações da sua vida, as situações difíceis, elas vão passar logo. Porque o remédio vai estar com você. Você sabe o remédio qual é, você pode não lembrar. Tua família espiritual vai estar do teu lado, teus protetores. Eles vão te intuir para que você resolva o problema, né? Mas se for um problema de doença, aceita como for, né? A gente não vê pessoas aí que tem um câncer, aí cura o câncer, passa 2 anos, volta ao câncer, às vezes em outro lugar, outro órgão, e vai, pai, cura de novo. Teve outra oportunidade, nasceu de novo 2 vezes. Depois o câncer volta de novo. Por que será? Porque não aprendeu com aquilo que tinha que aprender, né? Se vier em forma de doença, é até melhor. É até melhor, porque aí está na tua mão, está na sua mão, né? É com você mesmo, não tem mais ninguém envolvido. Mas se for numa situação onde envolve outras pessoas, aí você não tem o controle. Por isso que as nossas atitudes, os nossos atos, eles têm que ser muito bem pensados. E tem que ser de acordo com o Evangelho. Se a gente for tomar atitude e olhar o Evangelho antes, a gente não erra. Então, se você põe em prática na tua vida o que você aprende dentro do Espiritismo, você vai se renovar. Quando você olhar para trás durante um tempo, eu frequento o Centro Espírita já faz, sei lá, 20 anos, né? Aí a pessoa pergunta para você, o que você melhorou? Aí você tem que olhar para trás. E aí? Como é que foi? Como é que tá? É você com você mesmo, né? Ninguém vai te pedir nada, ninguém vai te cobrar nada. Se você quer vencer todo o mal, o domínio do bem na tua vida depende só de você. Você domina o bem, você extingue o mal. Porque a gente vê que a única energia que não se destrói é o amor. A gente vê isso nas sessões mediúnicas. Todo o resto é criação material, né? Às vezes aparece um espírito que vem em forma de bicho, que não sei o quê. Tudo é criação mental dele. Aí aparece a mãe dele na frente dele, ele olha a mãe, cai tudo aqui. Volta a ser uma criancinha. É uma vitrine que a gente cria, né? Então é o amor que é a única energia que se mantém viva no universo. Que mantém todos vivos. É o amor divino que mantém todos os espíritos vivos, né? E para finalizar um trecho lá do Evangelho, do capítulo 4, né?
Aliás, eu já li aí, né, no início. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, como foi falado. Igualmente. Ou seja, cada um com a sua fatia do que ele precisa. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. A cada reencarnação a gente inicia de novo. A mesma aptidão que todos têm. Nós temos dentro de nós. As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ou seja, Deus dá tudo para nós. Dá o evangelho, dá a reencarnação, dá o corpo que você precisa, de acordo com aquilo que você tem que desenvolver na tua vida. Né? Às vezes dá os protetores, a família espiritual te acompanhando para te intuir naquele caminho. Você só não vai se não quiser. Tá bom? Era isso que a gente tinha para hoje. Resgate e renovação. Vamos resgatar, é difícil, vamos resgatar, mas vamos renovar a nossa vida. Né? Vamos pensar nisso. Ninguém pode fazer isso por nós. Só nós podemos fazer por nós mesmos. Tá bom? Que Jesus nos abençoe.